Olá, pessoal da Arena Esportes, tudo bem? Hoje estamos aqui com o professor Eduardo, professor de Educação Física daqui da nossa escola. E pode se apresentar um pouco? Claro, com certeza. Bom, uma apresentação bem básica, rápida. Eu me chamo Eduardo Landiva, sou professor de Educação Física desde 2005, onde eu me formei na UNB, e trabalho na Educação Física Escolar desde 2007. Na parte da escola particular, fiquei até 2014, quando eu assumi a Secretaria de Educação e estou aqui desde então. Me conte um pouco da sua história no passado. Quando você era criança, o que você gostava de fazer? Bom, uma coisa que eu gostava bastante de fazer tá aqui, que é o avião de papel, que minha mãe me ensinou. A primeira recordação que eu tenho de um brinquedo que eu aprendi, muito simples, e que ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de estar até ganhando um campeonato que se chama Red Bull Paper Wings, que o pessoal faz de 3 em 3 anos. Eu falo isso, o pessoal acha que é brincadeira, e é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. E a minha mãe me criou sozinho, junto com a minha irmã, que é 5 anos mais velha. A gente chegou aqui em Brasília, mais ou menos em 84, 85, 1984, 85. Viemos da Bolívia por conta de problema com a saúde e que o clima de lá da Bolívia não favorecia para a gente ficar lá. A gente estava desenvolvendo problemas alérgicos, respiratórios, e aí veio para cá. Inicialmente com meu pai, mas aí depois a gente entendeu que não dava muito certo, minha mãe se separou e criou a gente basicamente sozinho, né? A partir daí eu fui sendo criado lá no plano piloto, sempre em escola pública, a minha vida toda, estudei no Caseb. Depois eu fui para o setor oeste, levei 7 edições de vestibular para conseguir passar em educação física. Nunca fui um aluno com boas notas, sempre em nível médio para ruim, mas eu consegui passar. E depois eu comecei a trabalhar já com dança, que é uma outra área que eu me apaixonei. E com dança eu tô até então não só como professor de dança de salão, danças de salão de maneira geral, forró, salsa, merengue, bolero, mas também como professor de educação física. E aí eu trabalho paralelamente, tanto com dança quanto com educação física, e a dança também acaba sendo um hobby para mim. Atualmente eu dou aula de educação física aqui nessa escola, e às vezes as pessoas perguntam por que eu decidi fazer educação física. E aí, voltando um pouco da questão da minha história, da infância, eu tive muito problema com a educação física. E uma das coisas que as pessoas se espantam é porque eu praticamente nunca fiz uma aula de educação física mesmo. E eu odiava a aula de educação física. Porque as aulas de educação física, geralmente, a partir do 5º ano que eu fiz, que atualmente é o 6º ano, era basicamente futebol e queimada, e era o ano todo assim. E eu não sabia jogar, e até hoje eu não sei jogar futebol. Quando eu decidi tentar ir pro lado da queimada, eu fui diversas vezes muito ridicularizado, porque era uma atividade considerada para menina. Então eu decidi ficar no futebol, e tendo muitos problemas de relacionamento que não eram resolvidos dentro de sala de aula. E aí eu decidi sair da educação física, uma vez que eu descobri que eu poderia levar a nota de natação, que era um esporte que eu estava começando a fazer, me desenvolver, me destacar, mas eu fazia fora, fazia no CF. E quando eu descobri que eu podia levar essa nota, foi quando eu decidi que eu nunca mais estaria fazendo uma aula de educação física se ela fosse naquele formato. E todo ano meio que eu dava uma chance para ir fazer, mas quando eu percebia no começo do ano que era sempre a mesma coisa, ou era futebol, ou era só queimada, ou era só vôlei, às vezes handball, eu desistia. E assim foi, 7ª série, 8ª, todo o ensino médio, não mudou o formato.
E eu me identifiquei muito com o esporte. Decidi fazer educação física inicialmente para procurar seguir o ramo de natação, porque um professor me ajudou a escolher a educação física. E ele falou para mim que eu deveria escolher alguma coisa que eu já tinha sido elogiado e que eu me via sendo uma pessoa capaz de ajudar outras pessoas com aquilo que eu gostava. E aí eu entendi que a natação poderia ser isso. Mas entrando na educação física, no curso de educação física, eu percebi que as coisas foram mudando, principalmente porque foi quando eu comecei a aprender a dançar. E, curiosamente, eu nunca trabalhei com natação, mas eu nunca deixei de nadar. Eu parei de ser atleta de alto rendimento, porque eu nadava cerca de 10 vezes por semana. Eu nadava de manhã e de noite, aos sábados também. Parei com uma frequência muito maior, mas até hoje eu faço natação, mas não trabalho profissionalmente. E entrei com a área escolar. Eu tive contato com a área escolar dentro da faculdade e fazendo a ligação com as coisas que aconteceram comigo na infância, eu decidi que lá, dentro do meu curso, eu gostaria de estar investindo na área escolar para me tornar um professor que eu nunca tive na minha vida. Então, eu sei que todo adolescente, criança tem direito à educação e eu acho que a educação física para mim ainda está longe de ser a que deveria ser. Uma educação física mais inclusiva, uma educação física com mais variedade e mais humanidade. Então foi quando eu decidi investir na área da educação física escolar, até porque é basicamente uma das únicas áreas que também tem um concurso que ela é mais valorizada e tem uma melhor oportunidade de estabilidade. Na educação física, infelizmente, a maior parte de todas as possibilidades de áreas são na área privada e ganha-se geralmente pouco, na grande maioria. E na secretaria eu tive a oportunidade de conseguir passar, também com muito suor, esforço. E estou bem feliz aqui. Explica um pouco como é a sua aula, como é o desenvolvimento dela, o que você faz, qual é o esporte, se você passa algum esporte, os preparos físicos, aquecimento, tudo. Bom, eu acho muito importante essa pergunta, Júlio, porque você já fez uma pergunta para mim sobre minha vida e acho que já dá para entender um pouco do que seria essa minha aula, né? Tá longe de ser uma aula que a gente vai ter só futebol, queimada, basquete, vôlei, handebol. E todas essas atividades geralmente são as predominantes dentro de uma aula de educação física escolar, infelizmente. Volto a repetir e destacar. E essa linha de aula, ela é considerada dentro da educação física como uma linha mais desenvolvimentística, que ela foca principalmente no rendimento, para a pessoa aprender a gestos motores, habilidades com o corpo. E na educação física eu aprendi que está longe de ser só uma aula que trata do corpo, mas também uma aula que trata da mente, do social. E aí eu invisto bastante em os alunos terem, na aula de educação física, o entendimento de como esse aluno pode se tornar uma pessoa mais saudável. E é uma das coisas que eu trabalho, inclusive, teoricamente, na sala de aula, que é uma boa parte da aula, que os alunos às vezes ficam doidos. Não, professor, teoria de novo, mas só que tem bastante teoria para ficar registrado que a gente precisa desenvolver a nossa mente para educar o nosso corpo de várias formas. E nunca se falou tanto sobre saúde mental como nos últimos tempos por conta do Covid. E isso eu já venho falando já desde 2007, há muito tempo.
o quanto que a gente precisa de ter um processo de autoconhecimento, um processo de respeito com o nosso próximo para a gente construir um ambiente de convivência que seja saudável, não só para o nosso corpo, mas também saudável nas relações que a gente tem um com o outro. Então a aula de educação física é muito baseado, aqui eu costumo trabalhar com os alunos, baseado em como se faz qualquer atividade dentro da educação física. E aí eu procuro trabalhar das formas mais variadas. No começo do ano, eu coloco no quadro várias possibilidades de tudo que os próprios alunos conhecem que está relacionado à educação física. Então, a gente coloca em quadro os principais pilares da educação física, que são os esportes, e aí as centenas de possibilidades que os alunos vão falando, as brincadeiras, que é aí onde entra queimada, pique-pegue, pique-esconde, as centenas de possibilidades também, a parte de danças, centenas de danças, lutas, centenas de lutas, e também estou trabalhando com a parte de ginásticas. Ginásticas no sentido de a pessoa entender que existe exercícios que têm nome, como flexão, abdominal, assim como aulas programadas como musculação, como aulas que têm o intuito só de fazer um gesto relacionado ao corpo. Então, no momento que os alunos eles têm entendimento que tem milhares de possibilidades, eu falo que a ideia é da gente experimentar o máximo de possibilidades que a educação física tem a oferecer e que eles mesmos colocam os nomes. É possível fazer todas elas? Claro que não, mas já sabendo que existe a possibilidade, eu já coloco para o aluno que a educação física já parte do princípio que ela não é limitada àquilo que eu e ainda várias milhares de crianças aqui no Distrito Federal têm essa educação física limitada. Então, depois que eles experimentam, eu foco no como eu disse para você. No como é feito qualquer uma dessas atividades, principalmente relacionando ao que eu tenho como principal foco, que é trabalhar valores dentro do que é a ferramenta da educação física. As ferramentas são as várias atividades que eu falei para você, só que valores como respeito, paciência, solidariedade, honestidade são apenas um dos valores que a gente também vai escrevendo no quadro que eu busco trabalhar. E aí, para mim, isso tem total ligação com o próprio nome daquilo que eu faço aqui, que chama educação física. A palavra educação, para mim, tem um peso enorme. E uma das coisas que eu falo para os alunos é que a gente tem que valorizar essa palavra. Aprender a ser uma pessoa mais educada. Não no sentido de falar com outra pessoa, mas a gente também ser educado a respeitar a gente, respeitar o próximo. E isso tem a ver com a busca de conseguir trabalhar esses valores. Então, esses valores são também avaliados em toda a aula, geralmente em roda de conversa, depois que a gente faz alguma atividade. Então, por exemplo, se a gente, que agora, na semana passada, os alunos pediram, vamos fazer futebol. E aí, você que já foi meu aluno sabe que em determinado momento eu permito que isso aconteça, essa escolha. Que eu faço eles entenderem que aquela escolha nem sempre é melhor para o grupo. É melhor e é desejada para algumas pessoas. E eu já começo um processo de educação ali, informando esses alunos que a escolha coletiva é um processo educativo importantíssimo e que geralmente nessa situação prevalece a escolha
das pessoas fazerem futebol. E lá na frente, quando os alunos começam a jogar e tem aquela natural separação que eu vivenciei e que os alunos também vivenciam daqueles que sabem mais jogar, dos que não sabem, e consequentemente ter uma desistência do pessoal que não consegue, que não sabe, que não gosta, e as pessoas que querem, que gostam, beleza, vamos jogar agora. Ser um ponto de discussão importantíssimo na aula, em que eu coloco como um procedimento e uma forma de trabalhar minha, de que a condição que se tem a aula comigo é que nenhum aluno vai ficar de fora. Porque se eu entendo a escola como um ambiente que inclui de verdade e não só insere o aluno, eu entendo que todos têm que participar e com qualidade. A qualidade se baseia em todos estarem participando de acordo com a sua capacidade e com respeito. Então essa conversa, geralmente, a gente acaba tendo no momento de avaliação que eu falei que se tem no final da atividade. Começou a dar ruim lá, teve separação, não quero, não gosto. Não, deixa assim mesmo. Eu questiono os alunos na roda. Então, vocês viram que eu falei que não teria aula se uma pessoa ficasse de fora. E aí onde entra um foco que eu trabalho muito com os alunos é o que eles podem fazer para se ajudar. Porque a maior parte das vezes eu percebo que o trabalho maior que a escola faz, e eu digo escola enquanto professores, é de dizer o que o aluno precisa fazer, como ele tem que se comportar, onde ele tem que estar, que ele pode, que ele não pode. E isso vem muito de uma forma unidirecional. Só o professor é que fala e faz tudo o que o aluno tem que fazer. Nessa hora eu procuro trabalhar a autonomia, a independência do aluno e estimular que eles aprendam a se ajudar. E isso para mim é importantíssimo porque trabalha um dos valores que eu valorizo bastante, que é a solidariedade. O que cada aluno que, por exemplo, tem facilidade no futebol, pegando só esse exemplo, que ele é bem clássico, o que esse aluno que sabe pode fazer para aquele que sabe menos? Para aprender a não ser uma pessoa que simplesmente quer escolher futebol e fazer aquele jogo acontecer porque eu quero, eu gosto, eu quero fazer gol, sair driblando todo mundo. E aí, ser uma pessoa que vai reforçar a sua individualidade e o egoísmo. E a gente está caminhando num mundo que as pessoas cada vez mais criticam umas das outras porque são egoístas. E esse papel é no sentido de fazer a pessoa se enxergar como uma pessoa que tem defeitos. E um desses principais defeitos que está associado com a pessoa que gosta muito de futebol é o egoísmo. Então, o que ela pode fazer para ajudar? Ontem mesmo teve uma aula assim. E aí eu reuni esses alunos que têm facilidade e falei: quem é que pode fazer um grupo de ajuda para auxiliar os alunos que sabem menos? E aí eles se juntaram. Nessa hora eu trabalho lideranças, nessa hora eu trabalho a autonomia e também a forma de se comunicar enquanto uma pessoa que está assumindo uma posição de comandar, de liderar, que é muito importante também, porque quando a gente dá poder a uma pessoa, é quando a gente vê se ela vai usar com sabedoria e também com educação. Nessas horas a gente entende onde existe muita violência presente em várias pessoas. E aí é comum acontecer o quê? De várias dessas pessoas começar a passar o treino, como aconteceu. Se você não fizer, eu vou tirar ponto seu, eu vou expulsar, e grita. E se relaciona de uma forma mal educada. E eu falo isso com eles. Mas ao mesmo tempo, eu mostro para eles o que eu penso do porquê que muitos acabam fazendo dessa forma. De estar numa posição de liderança, de ajudar o colega, e essa ajuda ela ser de uma forma inadequada, mal educada, violenta. É porque a maioria de nós
recebe violência o tempo todo. E é natural que a gente acabe reproduzindo a violência que a gente está acostumado a receber, de ameaça, de punição, grito, entre outras coisas, quando a gente tem a oportunidade de fazer contra a pessoa. Então a gente, quando está nessa posição, que eu proporciono que os alunos estejam nesse papel de protagonismo, é onde eu faço a intervenção enquanto um professor, para eles entenderem que eles podem e devem fazer diferente na hora de ajudar. E não ser mais um que vai gritar, ridicularizar, mesmo que de brincadeira, porque a maior parte das vezes tudo tem a desculpa por trás de uma violência de que é uma brincadeira, um xingamento. Só que esse ato de brincar de uma forma que ridiculariza, que diminui a pessoa, ele tem uma linha muito tênue e muito delicada para se tornar uma coisa que vai causar um tipo de trauma até nessa criança. E que eu sofri muito. E eu sei na pele o quanto que as pessoas, enquanto um aluno ainda de educação física, me sacaneavam. Eu já era muito alto, não sabia jogar. E isso deixou marca. Que eu usei e uso atualmente para que as pessoas não causem esse tipo de marca nas outras. Ou quando causar, ter a consciência e ter uma oportunidade de não fazer com o seu próximo. Isso é do lado só da pessoa que geralmente sabe mais, que eu invisto muito para ser mais solidária. Do outro lado, tem as pessoas que naturalmente já tem uma resistência, ainda mais na época que a gente está, cada vez mais a gente tem muitas pessoas que estão muito sedentárias por conta do avanço da tecnologia, muita gente no celular, na televisão, e as pessoas cada vez mais têm ficado comprometidas motoramente falando porque não praticam uma atividade física, um esporte, e aí é natural que a pessoa não goste, não queira, tenha resistência de fazer qualquer coisa relacionada a uma atividade ligada à educação física. E aí, para essas pessoas, o meu foco é esforço. O quanto que a pessoa ela vai se esforçar vai significar o quanto que ela vai ter um bom rendimento em relação à nota para a educação física. E além do esforço, ela também ter a humildade de admitir, e é um outro valor que eu trabalho, humildade de admitir que não consegue, que tem dificuldade, e de inclusive pedir ajuda, porque pedir ajuda é uma cultura, inclusive, que eu tento colocar nas pessoas, e que eu vejo inclusive em adultos, várias pessoas não pedindo ajuda, porque nós, na grande maioria, fomos acostumados a superar as nossas dificuldades, a fazer de tudo para a gente vencer. Você tem que ser uma pessoa que precisa batalhar para conquistar, para ter mérito. Só que isso feito de uma forma muito exagerada, no meu ponto de vista, a pessoa acaba se tornando uma pessoa que não consegue pedir ajuda, porque ela acaba se vendo como uma pessoa que precisa dar conta do recado. E aí, quando isso é muito difícil de ser superado, a tendência natural é desistir. Cara, eu não consigo mesmo chutar uma bola. Eu sou incapaz, eu sou ridículo. Na semana mesmo passada, uma aluna, no meio da avaliação, chegou e falou: ó, professor, não adianta não. Eu sou uma merda. Chegou e falou: eu sou uma merda e eu não consigo, não dou conta. Olha só, e ela falou assim, e ela não falou meio com um tom de brincadeira. Mas para você entender como é que a autoestima da pessoa, ela influencia diretamente para a pessoa ela desenvolver a sua saúde física. E aí onde entra a ligação do que eu faço da saúde emocional. A saúde emocional da pessoa vai estar desequilibrada, a física vai desequilibrar também.
a autoestima da pessoa não vai estar de acordo com o que ela precisa para desenvolver. E, por fim, do objetivo que eu tenho de trabalhar a saúde social vai ser justamente um ambiente que a gente procura construir que as pessoas se sintam à vontade para ser ajudada e para também ajudar. Onde a pessoa saiba que, ao jogar, ela vai ter menos risco, e aí eu uso muito cuidadosamente essa palavra, vai ter menos risco de ser ridicularizada. Vai ser um ambiente, uma turma, que ela vai ter menos risco de ser zoada. Quando ela percebe isso, ela naturalmente se sente mais à vontade para arriscar e se esforçar. Porque o erro num esporte, numa atividade qualquer, não vai ser algo que ela vai ter tanto medo. A maior dificuldade que eu vejo das pessoas não é porque elas não querem fazer porque não conseguem, mas sim porque ela tem medo de ser ridicularizada. Isso que muitas vezes causa um bloqueio na parte do esforço da pessoa, que tem tudo a ver com o quê? Com a saúde social. Se eu melhoro o ambiente ali, eu estou melhorando a saúde social, que por sua vez vai ajudar na saúde mental das pessoas, e as pessoas vão conseguir executar melhor a parte física. Então, a minha aula é basicamente estruturada em ser uma série de atividades sempre diferentes. Eu procuro sempre colocar uma atividade diferente toda a aula para ter uma riqueza de atividades e trabalhando não o que, mas como é feito. E dessa forma que eu procuro fazer com que os alunos se ajudem e quem não sabe também se esforce para ser ajudado. Mais para frente aí eu posso contar para você como é que eu estruturo isso em forma de oficina, né, que os alunos fazem planejamento, mas para você entender basicamente como é que é esse o resumo de como acontece as minhas aulas de educação física. Você falou da humildade. Para você, o que é humildade? Bom, a humildade para mim é quando você basicamente reconhece os seus defeitos e coloca ele para fora, assume aquilo que você tem de fragilidade, de defeito. Isso para mim, Eduardo, eu entendo como a maior forma de entender a humildade. E na parte do esporte, da brincadeira, do jogo, qualquer atividade, é também uma outra forma de olhar a humildade, que é a de não se exibir, não ser uma pessoa prepotente, não tirar vantagem de uma coisa que a pessoa ela sabe que é boa. Que aí é onde eu entro bastante com um pensamento de que a pessoa ela precisa aprender a ganhar. E isso para mim é uma frase que eu gosto de deixar bem destacada. Aprender a ganhar significa você não tirar onda, ou seja, ser uma pessoa que vai colocar em prática ali a humildade. Desse ponto de vista, de não tirar onda. A outro ponto de vista é de você assumir, ter coragem, que é um outro valor que eu trabalho, coragem de assumir seus defeitos. Então, são as formas que eu entendo a humildade principal. Você é vegano, não é mesmo? Como é ser vegano? Vou te falar que isso daí já dá um outro dia de entrevista. Como é ser vegano, para mim, é ser saudável. Se eu for responder para você diretamente, e aí você já entende que ser saudável para mim é não só na parte física, mas na mental e na social. Então, para mim, eu tenho tido inúmeros benefícios na parte física. Eu me senti muito mais predisposto. E dentro da parte física, quando eu fiz a transição do vegetarianismo, que eu não comia nenhum tipo de carne, para o veganismo, que é não consumir nenhum tipo de derivado de animal, não só de ingestão, mas também
de uso de roupas ou de frequentar locais que tem exploração animal, aí é outra parte que daqui a pouco eu falo. Nessa parte de ingestão de alimentos, eu tenho ficado muito mais disposto. Os exames que eu fiz com a minha antiga nutricionista, ela fez o antes e o depois, a transição. Que eu consumia ainda, enquanto vegetariano, consumia muito ovo e queijo. E meu exame de taxa metabólica, que é o meu consumo de calorias diária em repouso, ela disse que era condizente com a minha idade. Ou seja, eu gastava caloria em repouso equivalente a uma pessoa de 35 anos, que foi quando eu fiz. Então tá normal, você gasta caloria relacionado com a mesma quantidade de idade que você tem. Quando eu fiz a transição para o veganismo, e passaram-se alguns meses, permanecendo com a mesma quantidade de atividade física que eu sempre fiz, mesma quantidade de horas de descanso que eu tinha, a minha taxa de metabolismo passou de uma pessoa de 35 anos para uma pessoa de 18 anos de idade. Ela dobrou praticamente. E aí, por isso que ela chegou e falou: você não está se sentindo mais disposto? Esse é o motivo. O alimento, de certa forma, ele acaba ficando mais leve para ser digerido. E como eu consumia muito queijo, muito ovo, aquilo ainda causava um certo desconforto na minha barriga. E eu tive até um sobrepeso aí nessa época. Então, da parte da saúde física, eu tive um rendimento muito maior também na área esportiva, porque como eu me tornei uma pessoa mais disposta, eu consegui ter mais disposição para treinar. Então, não só atualmente, na época eu estava dançando, mas eu também estava correndo e nadando, que são os meus esportes que eu mais pratico atualmente. Aí eu passei a ter mais disposição para continuar os meus treinos de dança enquanto professor e dançarino, mas também investir em um treino mais pesado até em corrida e em natação. E aí eu observei uma melhora de rendimento também nos resultados em relação a tempo desses esportes. Em relação à parte da minha saúde mental, eu fiquei muito mais tranquilo com a minha consciência, porque o veganismo não é só uma forma de alimentar-se de uma maneira mais saudável, né? Mas também de uma forma da gente entender como é que se relaciona de uma forma mais respeitosa com qualquer ser vivo. Então, eu tenho minha consciência tranquila quando vários assuntos são falados, abordados, de pessoas se incomodando porque teve um maltrato ali com um cachorro. Eu tenho 2 cachorras maravilhosas. E aí as pessoas falam: nossa, mas você viu a reportagem lá, a vaca que caiu do caminhão? E aí, ao mesmo tempo, eu fico tranquilo com isso, porque as pessoas vêm comentar isso comigo e as próprias pessoas ficam incomodadas, porque muitas vezes quando elas vêm falar comigo esse tipo de coisa, e eu tô vendo que elas querem a minha opinião, e elas pedem, eu chego e falo: sim, mas não ia morrer de qualquer forma? Ah, mas ela sofreu na hora de ir pro prato. Você acha que ela não sofreu para morrer? Ah, mas só que teve a tortura lá, porque teve que... E o tempo que fica confinado, preso, ela não é torturada, a vaca, para tirar o leite. Que o pessoal tem uma ilusão de que, mas o leite não mata. Não mata a curto prazo, a longo prazo ela vai morrer de qualquer forma. E durante toda a vida dela, ela é torturada. Eu não sou a favor da tortura e nem da morte. Então, minha consciência, a parte da saúde mental, fica tranquilíssima aí. E você explica um pouco como foi participar do campeonato de avião de papel. O campeonato de avião de papel? Isso foi no ano passado. E no ano passado eu fiquei numa expectativa tão grande, porque eu treino isso aqui. E esse daqui eu fiz o modelo que eu ganhei.
é com esse avião aqui que eu ganhei o campeonato, que eu chamo de avião agulha. Eu achei bem interessante porque ele foi feito pela primeira vez em Brasília, lá no Nilson Nelson, um ginásio grande, esse campeonato. Tiveram vários participantes e o pessoal estava meio curioso na hora que a gente faz o avião, porque eu levei bastante tempo, porque eu dobro com muito cuidado. E esse é um dos segredos para fazer um bom avião, dobrar com muito cuidado, simetria. E eu tava lá e dobrava, o pessoal já tinha feito. Porque uma das regras é que a gente precisa fazer na hora o avião, a gente não pode trazer de casa e tem que ser com o papel que eles fornecem, que é um papel A4. Então eu tava lá dobrando. E aí chegou na hora de jogar, eu tive a oportunidade de conseguir a maior distância, que foi a categoria que eu ganhei, que foi a categoria também que eu mais invisto. Só que aí tem uma outra categoria nesse mesmo campeonato, que é a quantidade de tempo que ele fica no ar. Curiosamente, eu também participei da categoria. Você pode se inscrever tanto num ou no outro, ou nos dois. Eu participei dos dois. E na categoria de tempo de voo eu também ganhei, fiquei em primeiro lugar. Mas só que pela regra, a gente só pode levar o prêmio de uma categoria. Então o que saiu na reportagem, que até te mostrei antes, ali o que foi colocado foi que eu ganhei a de distância. Vai aparecer na tela a foto aí. Na própria... Campeão. Na própria reportagem diz lá que eu ganhei a de tempo de voo. E aí, assim, para mim foi um momento que eu sinto de alma lavada e também muito emocionado, porque é um momento que eu considero que eu estou homenageando minha mãe, que ela não está mais viva. Ela faleceu em 2010 de câncer, mas toda vez que eu... Aí quando falo emocionado, começa a emocionar. Mas respiro para conseguir falar. Eu lembro porque é uma homenagem que eu faço para ela e é uma forma de me lembrar com muito carinho, né? Foi uma pessoa que dedicou a vida toda para dar a melhor forma de educação para a gente enquanto ela esteve viva, né? Então, para mim, é não só uma brincadeira, mas também uma forma de estar homenageando ela. Faz o seu convite do seu projeto de dança pro público que está assistindo, que quiser fazer. Bom, é meio difícil fazer um convite aqui, porque dança eu trabalho de várias formas. Eu não tenho um projeto atualmente de dança único. Eu tenho alguns projetos. O que o pessoal mais me pergunta é qual academia que eu estou dando aula. Eu tenho a academia UniCD, que é a atual academia que fica na 506 Sul, subindo as lojas americanas, que eu não estou com uma turma atualmente, mas quando abrir a turma, eu vou estar lá. E lá eu estava como professor de salsa, mas futuramente o que é o plano para essa academia é de abrir uma turma para pessoas com deficiência, que foi um tipo de público que eu trabalhei por muito tempo com dança. Eu trabalhei por quase 10 anos dando aula só para um grupo específico de pessoas com deficiência. Então, tinham várias pessoas com deficiência intelectual, cheguei a pegar na mesma turma pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mas o predominante nessas turmas era de deficiência intelectual. Então, seria um convite também para quando abrir essa turma lá na UniCD. Tenho um projeto que acontece dentro da instituição religiosa que eu frequento, que também é com dança. Eu levo essa dança para dentro da instituição, que fica lá na Comunhão Espírita da 604 Sul. Atualmente a gente está tendo mostras culturais toda sexta-feira às 8 da noite. No YouTube, se a pessoa digitar Comunhão Espírita, vai sair lá o programa, que é toda sexta-feira. E aí a gente trabalha com várias artes, né? Não é só a dança. Tem dança, teatro, cinema, pintura. E aí, por fim, eu trabalhava aqui também com um projeto na escola para a comunidade. Só que isso era ano passado e ainda não retomei. Mas pretendo retomar
com dança de salão para a comunidade aqui no CEF3. Obrigado, professor Eduardo, por ter participado. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui e quando precisar, posso estar voltando para falar sobre outros assuntos também. Obrigado ao nosso patrocinador, Boletim Integral. Obrigado à Escola CF3 por proporcionar os troféus para o cenário, o novo cenário daqui do programa. Obrigado por o que assistiu. Se inscrevam, comentem, compartilhem, deixem o like. Obrigado por assistir. Tchau.